A ESPN elegeu os 10 melhores defensores da temporada 2023-2024. Vamos comentar um pouquinho dessa lista falando em injustiças e injustiças. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, primeiro a lista, né? Melhores defensores da temporada segundo a ESPN. Primeira colocação, o Rudiger do Real Madrid. Segunda colocação, Saliba do Arsenal. Em terceiro, Van Dijk do Liverpool. Em quarto, Walker do Manchester City. Em quinto, Marquinhos do PSG. Em sexto, Stones, também do City. Em sétimo, Hakimi, também do PSG. Em oitavo, Ronald Araújo do Barcelona. Em nono, Robertson do Liverpool. Em décimo, o Di Marco da Inter de Milão. Bom, para falar de defensores, a gente não vai falar de gols e assistências durante a temporada, né? Eu peguei 3 quesitos importantes aqui pra gente colocar em números, pra gente analisar se tá justo, se não tá justo, e pra dar uma olhada no nível de atuação desses jogadores em números, né? Eu peguei 3 critérios pra me basear aqui. Jogos sem sofrer gols, né? Que esses jogadores estiveram em campo. Bolas recuperadas, né? Roubadas de bola. E perigo afastado. Aquele cruzamento afastado ou aquele corte pra evitar alguma jogada mais perigosa do adversário. Peguei esses 3 quesitos e vamos colocar aqui as médias de cada um pra gente dar uma olhada em números dessa temporada. Lembrando que eu coloquei apenas de Liga Nacional dessas equipes, né? Por exemplo, o Rudiger da La Liga e do Campeonato Internacional que eles disputaram. Aí Champions League ou Liga Europa. Bom, primeiro o Rudiger do Real Madrid, que foi eleito o melhor defensor dessa temporada, e pra mim, com muita justiça, tá? Muita justiça. O Rudiger terminou a temporada com 48 jogos, 2 gols, 2 assistências, né? Mas o foco aqui é jogos sem sofrer gols, 17. Bolas roubadas, mais de 7 por partida. E perigo afastado, quase 6 vezes por jogo, né? Ótimos números aí do Rudiger, que foi campeão de tudo com o Real Madrid, La Liga e Champions League. Saliba do Arsenal, que foi o vice-campeão da Premier League, né? Quase que o Arsenal tira esse título do City, tentou até o final, mas não conseguiu. E na Champions parou nas quartas de final. O Saliba fez 49 jogos na temporada, 2 gols e 1 assistência. Teve 22 jogos sem sofrer gol na temporada. Espetacular número, né? Da defesa do Arsenal e do Saliba. Teve mais de 10 bolas recuperadas em média por partida e teve quase 5 perigos afastados em média por partida. O Van Dijk do Liverpool foi terceiro colocado da Premier League e quarto de final da Liga Europa. Terminou a temporada com 48 jogos, 4 gols e 2 assistências, um pouquinho mais artilheiro o Van Dijk. 10 jogos sem sofrer gol, 9 bolas roubadas, né? Um pouquinho mais de 9 bolas roubadas por partida e perigo afastado quase 6 do Van Dijk. Em quarto colocado aí o Walker do City, né, campeão da Premier League, parou nas quartas de final da Champions. 43 jogos na temporada e 4 assistências, 6 jogos apenas sem sofrer gol, menos de 1 bola recuperada por jogo e menos de 2 perigos afastados por partida. Em quinto, o Marquinhos do PSG, campeão da Ligue 1 e semifinalista da Champions com o PSG, 33 jogos na temporada e 2 assistências, 8 jogos sem sofrer gol, um pouquinho mais de 9 bolas recuperadas por jogo e um pouquinho mais de 5 perigos afastados por partida, o Marquinhos, o zagueiro brasileiro. Em sexto, o Stones do City, né? Tá assim como o Walker, campeão da Premier e quartas de final da Champions. Terminou a temporada com 25 jogos apenas, 1 gol e 2 assistências, 4 clean sheets apenas, né? 4 jogos sem sofrer gol na temporada, quase 6 bolas roubadas por jogo e 2,5 perigos afastados por jogo na temporada, o John Stones. Em sétimo colocado, o Hakimi do PSG, né, campeão da Ligue 1 e quartas de Champions. 40 jogos na temporada, 5 gols e 7 assistências, aí um pouquinho mais participativo em gols do que o resto dos atletas dessa lista, por enquanto, né? Teve 7 jogos sem sofrer gol na temporada, quase 13 bolas roubadas, número significativo aí do Hakimi em média na temporada, e um pouquinho mais de 2 perigo afastado aí, né, por partida do lateral do PSG. Em oitavo colocado, Ronald Araújo do Barcelona, vice-campeão da La Liga e quartas de final da Champions com o Barcelona. 37 jogos, 1 gol e 2 assistências na temporada. 8 jogos sem sofrer gol, quase 8 bolas roubadas por jogo e quase 5 perigos afastados aí em média do Ronald Araújo. Em nono, o Robertson, lateral do Liverpool, né, terceiro colocado da Premier League, quartas de final da Europa League, 30 jogos na temporada, 3 gols, 2 assistências, 2 jogos sem sofrer gol na temporada, um pouquinho mais de 8 bolas recuperadas na temporada, em média, né? E quase 3 perigos afastados o Robertson. Em décimo, o Di Marco, lateral da Inter, 40 jogos na temporada, 6 gols e 8 assistências, também muito participativo o Di Marco no ataque. 20 jogos sem sofrer gol com a Inter de Milão, 20 jogos, é muita coisa. Quase 7 bolas roubadas em média para o Di Marco
e um pouquinho mais de 1 perigo afastado por jogo, o lateral da Inter de Milão. Bom, primeiro vamos lá aos justos, tá? Acho que Rudiger, Saliba, Van Dijk, Marquinhos, Hakimi e Di Marco são muito justos nessa lista. São justos. Acho que até dá para discutir, por exemplo, Marquinhos ou o Van Dijk, por exemplo, acho que dá. Acho que dá para você entrar numa discussão. O Hakimi também dá para você entrar numa discussão, mas não é nada muito absurdo. Acho Araújo e Robertson bem mais discutíveis estarem nessa lista. Bem mais discutíveis, como atuação individual mesmo. O Araújo não esteve no seu melhor patamar. É um dos melhores zagueiros do mundo? Sim. Mas nessa temporada, para mim, não foi muito a dele. Também a defesa do Barcelona também não esteve tão compacta quanto na temporada passada. E o Robertson também não me convenceu nessa temporada com o Liverpool, apesar do Liverpool ser muito bom no começo e depois cair de produção. Acho que o Robertson também não deveria estar nessa lista para mim. Agora, dois absurdos estarem nessa lista é o Walker e Stones. O Walker até fez uma temporada boa, né, participativa e tudo mais, mas não acho que esteja entre os 10 melhores defensores da temporada, longe disso, e muito mais ainda o Stones, que para mim é o maior absurdo dessa lista, né. Na temporada passada, onde ele foi numa nova posição, como um líbero ali, com bola virando um volante, com a equipe do Guardiola, ele realmente foi muito bem, mas nessa temporada totalmente discreto, pouco participativo. Você vê que tem 25 jogos na temporada apenas, né? E a defesa do City, aí falando de Walker e Stones, não foi uma defesa como sempre foi do Guardiola, né? Sofreu muitos gols, e acho que o número que mais pega dos dois é quantos jogos os caras ficaram sem sofrer gol, pouquíssimos, né? Comparado com outros defensores, por exemplo, o Saliba ficou 22, o Di Marco ficou 20, e os caras não passaram nem de 7, né? Nem de 6, na verdade, né? 6 do Walker e 4 do Stones. Eu listei aqui pelo menos mais 6 nomes que poderiam estar nessa lista como melhores defensores da temporada. Primeiro eu listei o Carvajal, lateral do Real Madrid, né? Campeão de tudo, a Liga, de Champions, fez uma temporada excelente. O Carvajal numa defesa teve muitos problemas do Real Madrid na temporada, muito lesionada. O Carvajal chegou a jogar até de zagueiro e foi bem, né? Terminou a temporada como lateral na posição de ofício, mas teve que jogar até de zagueiro e terminou a temporada com 41 jogos, 6 gols, 6 assistências, né? Muito participativo. E o gol mais importante, o gol na final da Champions League. E das médias defensivas, né? São 10 jogos sem tomar gol na temporada, quase 7 bolas roubadas por jogo e 4 perigos afastados em média para o lateral espanhol do Real Madrid. Aí outro nome que poderia entrar, que seria do City, que foi melhor do que dois companheiros do City, né? Melhor que o Walker, melhor que Stones, para mim foi o Rúben Dias. Acho que ele é um pilar defensivo muito mais seguro, muito mais confiável e esteve mais em campo que os dois também, né? É mais participativo e é o líder dessa defesa do Manchester City. Terminou a temporada com 43 jogos, uma assistência apenas, 10 jogos sem sofrer gol, para você ver, né? Nos jogos que o Rúben Dias esteve presente, o City sofreu menos gols. Em bolas roubadas, 8 bolas roubadas, né? Um número significativo, e quase 5 aí perigos afastados por partida para o zagueiro português do Manchester City, o Rúben Dias. Outro nome que poderia estar aqui, zagueiro da final da Champions League, o Hummels, foi o melhor jogador do Borussia Dortmund na temporada, na minha opinião. Terminou a temporada com 40 jogos, 4 gols e 1 assistência, até participativo ofensivamente, e os números defensivos são muito bons, né? São 11 jogos sem sofrer gol, mais de 10 bolas roubadas em média na temporada e mais de 8 perigos afastados em média por jogo, né? Especialista em cortes e em roubadas de bola, o Hummels nessa temporada. Temporadaça do zagueiro alemão do Borussia Dortmund. Acho um absurdo ele não estar nessa lista. Outros dois zagueiros que também são da Bundesliga, mas são do Leverkusen, né? O campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha, que foi finalista também da Europa League. Primeiro, o Tapsoba, terminou a temporada com 46 jogos, 3 gols e 1 assistência. Em médias defensivas, 10 jogos sem sofrer gol, quase 11 bolas roubadas por jogo e mais de 4 perigos afastados em média aí pro Tapsoba. E o outro zagueiro, acho que é mais absurdo ainda, que é o Tá. O Tá fez uma temporadaça, não só defensivamente falando, mas ofensivamente também, com bola no pé. É um cara importantíssimo na saída de bola do Leverkusen. Terminou a temporada com 48 jogos, 6 gols e 1 assistência, bastante participativo no ataque. 16 jogos sem sofrer gol, né? Esteve em campo em 16 jogos que o Leverkusen não sofreu gol, mais de 9 bolas roubadas por jogo e quase 6 perigos afastados na temporada em média pro Tá, o zagueiro do Leverkusen. E outro defensor que eu acho que poderia estar nessa lista é o Ben White, do Arsenal, né? Temporadaça defensiva do Arsenal, né? Como a gente estava vendo nos números
do Saliba. O Ben White terminou a temporada com 50 jogos, 4 gols e 5 assistências. Em médias defensivas, 16 jogos sem sofrer gol. Que número absurdo, né? Quase 6 bolas roubadas em média na temporada. E quase 3 perigos afastados em média na temporada para o Ben White, o lateral do Arsenal. Então, para mim, por exemplo, eu trocaria Walker, Stones e Robertson, que eu acho que os 3 mais discutíveis dessa lista, né? Que eu acho que não deveriam estar, por Carvajal, Hummels e o Tah. Eu trocaria esses 3 dessa lista. Acho um absurdo esses 3 estarem fora, por exemplo, né? Mais do que Walker, Stones e Robertson estarem no top 10. Carvajal, Hummels e Tah estarem fora, né? Principalmente o Hummels, acho que foi um dos melhores zagueiros da temporada, se não foi o segundo melhor zagueiro da temporada, né? Só atrás do Rudiger, do Real Madrid. E não só pelos números, tá? Em poder de decisão, assim, o Hummels foi um jogador decisivo para o Borussia na temporada, principalmente na Champions League, para chegar até a final e ser o vice-campeão. Acho que ele deveria estar, acho que o Carvajal, que foi o campeão, deveria estar. O Tah, da equipe do Bayer Leverkusen, também fez uma temporadaça. Acho que nessa lista de defensores aí tem muito mais absurdos e muitas coisas a se discordar. Mas quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Você mudaria alguém nessa lista? Achou alguém nessa lista um absurdo ou achou esse top 10 justo de melhores defensores da temporada segundo a ESPN? Deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!